Vamos agora conversar um pouco sobre a formação do professor René Dotti, que teve nas áreas humanas um forte incentivo para que ele se tornasse hoje esse jurista internacional, esse homem das artes, esse secretário de Estado da Cultura, esse vice-presidente da Associação de Direito Penal Internacional, e um homem que é uma referência para muitas e muitas gerações de seus discípulos e alunos, entre os quais eu pessoalmente tenho o prazer de honrar essa galeria. Professor, na questão da sua formação, o teatro foi muito forte, né, professor, para as suas escolhas profissionais. Foi muito forte. Eu lembro que eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, havia lá o chamado curso científico, né? 3 anos do curso científico anteriores à universidade. E eu comecei a fazer umas peças de teatro no Colégio Estadual do Paraná para fugir, digamos assim, da minha timidez. E do ambiente tímido também, onde eu morava, eu estava saindo ao de baixo já. Estava agora no Colégio Estadual do Paraná. Mas eu era gago. Isso era uma preocupação muito grande. Porque logo depois, tempos depois, já na faculdade de Direito, eu vou dizer por que foi importante o teatro para mim. Na faculdade de Direito, no primeiro ano, o professor Cartacho dava aula sobre direito romano. Então falava sobre plebeus e patrícios. E dizia a classe nobre e a classe pobre. Eu quero na próxima aula que alguém me fale sobre os patrícios. Quem pode falar sobre os patrícios? Aí um levantou o dedo. Quem pode falar sobre os plebeus? Aí eu levantei o dedo. Muito bem, então tomou nota do nome do outro colega. Muito bem, então você vai falar sobre os plebeus. Qual é seu nome? Disse René. Depois não, René. Eu não podia dizer Dotti. Sim, René, D-O-T-T-I. Pois não. Muito bem, então na próxima aula teremos as exposições, os patrícios pelo aluno e tal, e os plebeus pelo aluno René, D-O-T-T-I. Pois bem, aquilo era uma angústia muito grande, claro. E o conselho veio para intensificar, digamos, atividades de teatro, porque até então eu tinha papéis muito pequenos, e tinha um professor do Serviço Nacional de Teatro em Curitiba, estava passando uma temporada, e fui ter aulas de dicção com ele. Então aquilo foi uma revolução para mim, porque aprendi a falar, reaprendi a falar, e dominar, digamos assim, o sistema nervoso. Então, quando eu digo às pessoas, olha, eu era gago, isso tem cura. Professor, uma questão interessante é que o senhor tinha optado pela carreira médica. Eu tinha, porque adolescente, o médico entrava na minha casa para atender o problema da bronquite, e já, mamãe, eu quero ser médico. Que maravilha, eu quero ser médico. Então, tinha aquela adoração pela medicina. E um primo meu estava no 3º ano de medicina e eu pedi para ele as apostilas de química, de física e tal. E naquela época não havia cursinhos, né? Então isso era mais ou menos o mês de novembro, e em janeiro, fevereiro haveriam os exames vestibulares. Mas eu vi que não ia passar, como não vi química, física, botânica e tal. Eu disse, não vai dar, isso aqui para mim não vai dar. E estava então assim, uma depressão quase, né? E fui naqueles bailes de final do ano que a gente alugava o smoking, lá no Thalia, nunca esqueço isso. Alugava o smoking, o bailezinho de colação de grau, né? Das colegas, moças. E na saída um amigo meu disse assim, por que você está com a cabeça tão ruim, você está tão nervoso? Né? Disse, não vai dar medicina, por isso. Porque eles, mas veja bem, eles faziam direito. Por que você não estuda direito? E começou a, digamos assim, me seduzir com as oportunidades que a carreira de direito oferecia. São várias oportunidades, né? Então, a partir de então, aí eu comecei então a ver um pouco de literatura, que eu gostava mais, o direito romano, de isso e aquilo. Aqui está melhor para mim, eu pensava. E fui ao vestibular. O vestibular não foi um grande desempenho, não. E aí que entrei em 8º lugar na faculdade, de baixo para cima. Entendi. Então foi um dos últimos. E na época da faculdade ainda eu fazia teatro também, fazia muito teatro. Até que um dia, Ori Fontoura, que era de um ano à frente do meu, disse, olha, nós tínhamos uma companhia de teatro.
O Delair Rodrigues também. Delair Rodrigues, Simval Martins, etc. Lala Schneider. Na Lala era de outro grupo, do grupo do SESI. E então, com Ari Fontoura, o Delair Rodrigues, Simval Martins, fundamos a Sociedade Paranaense de Teatro. E levamos umas 12 peças de teatro, 13 peças. Numa delas eu era ator, noutras eu dirigia a peça, ajudava a fazer cenário, que sempre gostei de pintura. E um dia eu disse assim, olha, eu vou para o Rio. Como é que você continua aqui, vai ficar? Não quer tentar? Eu digo, não. Eu estava no quarto ano da faculdade. Eu digo, olha, tenho 3 matérias para a segunda época, por falta, porque estou fazendo teatro. Eu vou largar o teatro e vou ficar no direito. E foi a opção que eu fiz, mas nunca me desliguei totalmente, tanto que eu vou numa cidade nova, quero ver onde é o teatro, onde funciona o teatro. E isso foi fundamental para a sua trajetória enquanto advogado, o senhor que tem assim uma imagem de quem fez a advocacia um verdadeiro sacerdócio. Eu fui ler muito sobre as tragédias gregas, participei inclusive como estagiário de julgamentos do Tribunal do Júri, fui estagiário em várias criminais. E o seu primeiro júri? Tem uma história bem interessante. Tem, né? uma história interessante. O primeiro júri, o réu foi absolvido, mas ficou preso ainda, porque naquela época, quando não era unânime a absolvição, o réu ficava preso ainda. E um júri foi difícil, porque no outro lado, no Ministério Público, estava um professor meu, né? Então foi um combate. Eu era estagiário, melhor, eu estava no 5º ano da faculdade. E fiz o júri com o titular do escritório onde eu estava trabalhando. E aquela história, professor, que o senhor mandou o réu ir bem trajado? Ele... Não, é o seguinte, isso já estava advogando há muitos anos, nos anos 70, e era um caso de Paranaguá, um ensacador que produziu um ferimento, uma briga de faca com outro, ele produziu um ferimento. Então a acusação era de tentativa de homicídio. Felizmente a vítima não morreu. Era uma pessoa humilde. Eu disse, olha, quem vai julgar o senhor são as pessoas da cidade. Tem médico, tem advogado, tem bancário. Eu queria que o senhor viesse no dia do júri, veja uma boa roupa, uma boa apresentação sua, isso é importante para o senhor. Faça bem a barba e venha bem arrumado. E no dia do júri, era um júri de manhã, esse de manhã compõe o paradoxo do caso, e na entrada do júri, a promotora na minha espera, tinha sido minha aluna, e disse assim, mas professor, o senhor, hein? O que o senhor está promovendo? O que foi que houve? Disse assim, olha lá. Aí entrei na sala do tribunal do júri, dava na frente lá a mesa dos jurados, os jurados, o juiz não tinha chegado ainda, e os jurados passavam e cumprimentavam. Estava sentado, o réu, estava de smoking. Ele levou a sério. Ele alugou um smoking, alugou um smokingzinho e tal, pretinho, sapato marrom e tal, inesquecível.